Olá, gente, vamos prosseguir aqui com as aulas de funções de várias variáveis, né? No caso, nossa segunda aula, tá? E hoje a gente vai falar de curva de nível, né? Então eu vou tentar ser o mais simplório possível, né? Para ficar preso às definições que você pode estar vendo em livros, né? Em outros sites, tá? Então, curva de nível, de forma bem básica, é quando você pega a função, tá? De várias variáveis, né? No caso x1. Aqui no caso, para gente, para a curva de nível, só faz mais sentido você pensar em função de duas variáveis, né? Igual a um k, né? Com esse k pertencente aos inteiros, tá? Então, esse k, né? Ele vai ser mais zero, você pode pôr também, caso às vezes a gente acaba nem utilizando. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Mais ou menos 3 e assim sucessivamente. Até o momento em que você começa a perceber o que essa variação do K realiza, né? O que ela faz, né? Como que funciona, como que esses valores se comportam, tá? Então, por exemplo, né? Se nós tivermos a função f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, então, nós basicamente vamos escrever da seguinte maneira para poder analisar as curvas de nível, né? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. E imaginar essas imagens, né? Da seguinte maneira, tá? Como que elas se comportam, né? Então, esses valores que você vai ter, né? Vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, né? Esse caso aqui é fácil, né? Você saber o que acontece, né? Aí deixa eu só escrever aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 1, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 2, né? Isso continuaria. Aí você tem o valor x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 2, e também continuaria para 3, 4, por aí vai. Muito bem. Nesse caso aqui do zero, né, que eu falei para vocês, ele é mais tranquilo, né, de ser analisado. Como que funciona, né? Ora, por que, professor? Ora, bem, você colocaria aqui, né? X ao quadrado é igual a y ao quadrado. E para isso acontecer, né? Você tem que ter que x é igual a mais ou menos y, né? Porque se x for igual a y, os quadrados são iguais. Se x for igual a menos y, se os quadrados também são iguais. Geometricamente, isso no plano, né? Ó, tá melhorando. Aí eu elogiei, já não deu bom aqui. No plano, isso são as retas, né? X igual a y. Opa. São as retas x igual a y, que é essa aqui que passa na origem, né? E é bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa é a reta x, y igual a x, né? X igual a y. E essa aqui seria a reta y igual a menos x, né? São as possíveis situações para essa curva de nível aqui. Eu acabei cortando ali os quadrados e é bom que isso não aconteça, né? Deixa eu passar aqui de novo bonitinho. Tem um quadradozinho aqui no x. Vou corrigir aqui. X ao quadrado. Pois bem, aí você vai analisar o que acontece quando as curvas de níveis são positivas e negativas. Nesse caso aqui, para essa análise, eu até te sugiro um software, tá? Um bom software que pode fazer isso, para a gente, no caso, é o GeoGebra. Então, olha lá o que acontece, né? Se você escrever x ao quadrado, né? O quadrado é a potência circunflexa, igual a k. Ele vai te dizer que esse k não existe, né? Vai mandar tu criar um variador de parâmetro. Você cria um variadorzinho de parâmetro. No caso aqui eu vou usar uma letra qualquer, vou usar uma constante a. Tá? E ele vai pedir para você criar um variadorzinho de parâmetro a.
Deixa eu criar logo o variador de parâmetros. Fica melhor aqui para mim chamar ele de A. Vou colocar ele para variar de menos 5 a 5. Pronto, então ele já está aqui. Vou deixar ele no 0. E vou criar lá o x ao quadrado menos y ao quadrado igual a esse valorzinho A que eu falei. Tá aí, ó, no caso de ser 0, né? Do A ser 0, já dá exatamente as retas que eu falei, né? Aqui exatamente o que eu tinha desenhado. Se você aumentar esse A, né, valores positivos, isso vai te dar essas hipérboles aqui, né? Estou colocando até o 5. Se no caso seu A for negativo, que é o K lá, né, que eu tinha escrito, né? Essas hipérboles começam a ficar aqui, né, negativas. Tá? Então, suas curvas de nível, elas passam a ser como? Deixa eu escrever elas lá. Vou voltar aqui para a gente escrever. Então, nós temos o seguinte que acontece, né? Se o meu K é positivo, deixa eu botar aqui em preto. Se meu K é positivo, você tem essas hipérboles aqui como curva de nível, né? Isso aqui é o caso do K ser maior do que 0. E se o K é negativo, você tem essas curvas de nível aqui. Essa hipérbole, essa hipérbole aqui e essa. Ah, professor, eu estou colocando lá no software, ele está me dando a resposta, estou pescando. Eu não vejo dessa maneira. Tem gente que consegue olhar para uma função e rapidamente saber o que ela é, né? Por exemplo, quando você pega aqui, né, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, esse caso aqui você já sabe que é uma hipérbole, ele respeita a equação. Essa matéria ela é muito ligada aos conteúdos de geometria analítica, tá? Muito, muito intimamente ligado a esses conteúdos. Então, quem tem uma boa geometria analítica tem mais facilidade em relação ao cálculo de várias variáveis, principalmente quando a gente fala de duas variáveis, tá? Então, esse aqui é um exemplo tranquilo da gente estar fazendo, né? Agora, num outro exemplo, aliás, antes da gente ir para o próximo exemplo, eu gostaria inicialmente da gente fazer a curva de nível e ver como que fica o gráfico, né? Para a gente entendendo como essas curvas de nível se comportam. Porque o que a gente vai fazer aqui é a ideia de montar, né? Da curva de nível maior até a mais baixa. Então, essas que eu fiz em preto, elas estão acima. E a vermelha está bem no plano XY e a curva em azul fica abaixo do plano XY, tá? Então, se a gente voltar aqui no GeoGebra, né? E nós formos colocar a versão 3D do GeoGebra, só um instante aqui, é só o... Nós vamos colocar a versão 3D do GeoGebra. Demora um pouquinho. Ó, isso aqui são como as curvas de nível se comportam no plano, tá? Então, ó, quando nós temos, né, por exemplo, x igual a o k lá igual a 0, dá isso aí, exatamente no plano. Quando a gente tem positivo, né, as curvas de nível são essa. Lá no plano elas se movendo, né? Quando elas são negativas, elas vêm para cá, que são que eu desenhei lá separadamente as cores, tá? Agora, se nós colocarmos a função mesmo, né, f de xy igual x ao quadrado menos y ao quadrado. Antes de eu concluir, era bom até analisar essa função aqui, ó. Percebam que eu sei, né, que se eu tiver y igual a x ao quadrado, eu tenho uma parábola, né? Quando eu tenho no espaço, a minha parábola ela se arrasta, agora ela vira uma região, né? Ela não é ela não é 2D, ela vira 3D, tá? Vira essa situação. Mas não é essa daí que eu quero, deixa eu só menos y ao quadrado.
E a minha superfície é essa, né? As curvas, né? Percebam que exatamente como funciona. Eu vou movimentar aqui de novo, para os valores positivos, a minha curva é essa aqui, ó, essa de cima. Então é como se você estivesse pegando cada ponto da curva e levando para cá, para baixo, para essa linha preta. Cada ponto da curva levando para essa linha preta, tá? É isso que quer dizer que é uma curva de nível. Então, seria isso que estaria acontecendo. E é exatamente o que segue, né? Quando eu chego bem no zero, dá isso aqui. E cada ponto da curva, né? Vou botar bem no zero mesmo. Cada ponto da curva está em cima dessa retazinha preta aí, né? E por aí vai. Agora, quando eu estou na parte negativa, né? Abaixo do eixo X, o meu gráfico ele muda, né? Abaixo do eixo Z, desculpa. Ele muda. Os pontos da função vão ser ligados para essa linhazinha preta que é a minha curva de nível, tá? E assim sucessivamente, ó. Menos negativo, mais embaixo vai estar, né? Mais embaixo vai estar o gráfico. Então, perceba que a curva de nível encaixa exatamente onde seria o gráfico da função, só que de forma plana, né? Mas ela não é um gráfico plano, ele é um gráfico espacial, tá? Então, essa curva de nível, montando, né, para cima e para baixo, a gente consegue ter uma ideia do esboço do gráfico dessa função, tá bom? Vamos voltar aqui e vamos pensar em um exemplo mais simples, né, do que esse que a gente acabou de falar agora, tá bom? Então, só um instante. Então, se nós tivermos o seguinte, né, um exemplo 2, olha lá. Nós tivemos f de xy igual a ax mais by. Opa, só corrigir aqui, ficou feio ali. Ax mais by mais c. Muito bem, então isso eu vou colocar aqui, né, o meu a, meu b e meu c pertencente aos números reais. Ora, então quem é minha curva de nível, né? É escrever ax mais by mais c igual a um k. E esse k eu sei quem é, né, gente? Pois bem, né? Ora, aí aqui, gente, você vai fazer uma pesca, né? Uma pesca mental aqui, tá? Como assim? Ora, você sabe que se você tiver uma função, né, do seguinte tipo, você vai lá nas funções em R2. F de x é só uma variável igual a x mais b. Isso aqui é uma função afim, né? Funçãozinha afim. Pois é, e o gráfico disso é uma reta, tá? É uma reta. Ora, faz todo sentido você pensar que toda vez que você tiver, né, um ax mais by mais c igual a um número, né, esse k aqui, lembre, né, que ele pertence a esse conjunto. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, né? Toda vez que você tiver isso aqui igual a um número, o que você vai ter aqui é um conjunto de equações desse tipo, né? O x e o y, no caso, eles são lineares, né? Estão elevados a 1. Né? O c é uma constante. Então, o que você vai ter aqui são várias retas, né? Você vai ter equações de reta. Tá? Então, você, lá no seu plano, né? x, y, como que isso vai funcionar, né? Vai ser uma reta, e vai ter outra reta, né? Outra reta. Isso aqui, né? Dependendo do valor do k, né? Tá? Aí a gente vai analisar quando k é 1, quando k é 2, quando k é 3, ver como se comporta e sucessivamente, né? Eu coloquei bem geral, né? A x mais b mais c, mas na verdade aqui deveria tipo ver um número, né? 2x mais 3y mais 5. Mas como essa aqui é mais simplória, eu coloquei já geral. Isso aqui seria um exemplozinho que eu até te peço para tu fazer as curvas de nível desse caso, né?
igual a uma f de xy e perceber como que isso se comporta. Até que valor de k isso está em qual quadrante do plano cartesiano, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Quarto. Como que essas retas, né, se comportam, tá? Essa daqui, ó. Exercíciozinho aí. Bem, se nós formos analisar lá no GeoGebra, vai acontecer exatamente o que eu estava falando com vocês antes, né? Eu vou substituir a função, tá? Que eu tenho, né? Que é a curva de nível. Vou apagar as que eu tenho aqui. E vou colocar assim, ó. Vou colocar números, né? Para o x e para o y. Então, 2x mais 3y menos 2 igual a minha f de xy, né? Pronto, isso aqui já vai te dar o gráfico da função, né? Só ver o que foi que eu errei ali. O comando f de xy. Só um instante aqui. Muito bem, então eu já coloquei aqui no GeoGebra, ó, a função, né? A gente tem 2x mais 3y mais 5 e estou analisando as curvas de nível no plano xy, que tem que ser as mesmas curvas de nível, né? 2x mais 3y, tá? Só fazer uma ediçãozinha porque tem um mais 5 ali. Então deixa eu só fazer a alteraçãozinha rápida aqui. E colocar um mais 5 aqui. E no caso ele já está fazendo a conta com o mais 5, né? Quando o A é 5, ele está zerando de ambos os lados. Então ele já está fazendo a conta automaticamente para mim. Então perceba o seguinte, né? Como se eu pegasse aqui as curvas, como eu falei para vocês, né? Quando você olha para o plano XY aqui no R2, né? Você vê essa reta e você vê cada uma delas. Cada reta dessa aqui, ó, é o que ela está ficando. Deixa eu habilitar rastro aqui. E você vai ver que isso te dá uma região, né? Tá? Cada uma dessas aí são retas, tá? Que você está tendo. Obviamente que você acaba tendo todas, né? Mas se eu fizer, deixa eu habilitar rastro aqui, fazer um pouquinho mais rápido, você vai perceber que elas dão retas paralelas, né? São várias. Então, cada reta dessa aqui, em cada momento ela vai ser jogada para cima aqui, as suas imagens, né? E depois de um certo momento, essas imagens dessas retas passam a ser jogadas para baixo. Mas juntando todas essas retas em R3, o que você tem é um plano, né? Voltando lá para a escrita, faz todo sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Porque, olha lá, é mais ou menos como por isso que eu falei que era uma pesca lá do R2, né? Para você ter mais ou menos uma ideia como que funciona. Se você tem, né, no R2 um conjunto de essa função desse tipo, ela é uma reta, essa funçãozinha aqui, ela é uma reta, as curvas de nível dela, né, vão ser várias retas, só que essa versão dela vai ser o que seria uma reta em terceira dimensão, né, que é o nosso R3. Ora, uma reta em 3 dimensões, você pode arrastar essa reta para baixo ou para cima. Essa reta, várias retas paralelas, elas vão fazer o que, né? Elas vão destrinchar um plano, né? Uma região, tá? Então, uma função desse tipo, o gráfico dela não vai ser uma reta, né? Uma reta se ela tivesse em 2D, né? 2 dimensões. Como ela está em 3D, 3 dimensões, o gráfico vai ser um plano, né? Por isso que quando eu fiz agora há pouco, vocês devem ter visto, né? Chamei a atenção. Quando a gente olha para isso aqui, só me estender um pouquinho mais e poder falar com vocês logo. Quando você tem y igual a x ao quadrado, né? Você tem isso aqui que é a parábola. Aí quando a gente colocou isso em 3 dimensões, mas eu coloquei só primeiro assim, né? Z igual x ao quadrado. O que você estava tendo
era isso aqui. Essa tua parábola